Oi, chegamos no último episódio da série A Verdadeira História de Jesus. No primeiro episódio, que eu contei a história do nascimento de Jesus, a visão que Isaías teve há 700 anos atrás de Cristo nascer. Já no segundo episódio, eu falei sobre o emprego de Jesus, que o emprego dele foi sobre nos libertar do nosso pecado, da nossa escravidão que vivíamos antes de conhecer ele. E agora, no episódio 3, eu vou falar sobre o sacrifício dele, sobre o que Isaías viu. Isaías viu também a sombra que seria Jesus Cristo sendo crucificado, menosprezado, desrespeitado por uma multidão. Quando ele nasceu, ele era um bebezinho, bonitinho, pastores o rodeavam e o adoravam, mas quem imaginaria que aquele bebezinho tão bonitinho seria crucificado, seria desprezado, menosprezado pela multidão, pela sua própria cidade, Belém, porque Jesus fala que uma das profecias, precisava de se cumprir, que era aquela que nem o povo da sua própria cidade o reconheceria. Nesse momento, eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês em Isaías 53, versículo 3. Mas antes disso, vamos orar. Santo, bom e amado Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, meu Deus, por termos uma Bíblia aqui conosco, meu Deus, pois sabemos que em vários lugares do mundo pessoas não podem ter acesso à Bíblia, meu Deus. Obrigada por termos uma aqui, porque para que nós possamos estudar a verdade, meu Deus, muito obrigada por isso. Santo, bom e amado Pai, eu venho pedir que o Senhor possa abrir as nossas mentes para que possamos entender e compreender a história, meu Deus, que possamos guardar nos nossos corações, para que possamos também ensinar as outras pessoas que não têm conhecimento, meu Deus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, exaltado tu és, meu Deus. Amém. Na minha Bíblia diz assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Olhem essa visão que Isaías teve. Vocês leram isso? Deus fez isso para nos libertar do pecado, da escravidão, porque Deus teve misericórdia do seu povo. Nós vivíamos sob a ira de Deus. Se Deus não tivesse amado tanto o mundo, para ter mandado seu Filho, o único, para ter morrido por nós, nós estaríamos mortos. De todas as formas. Mas Cristo teve piedade de nós. Deus teve piedade de nós. A gente pode ver essa piedade, essa misericórdia a partir do momento que Jesus Cristo levou a cruz de Barrabás. A cruz de Barrabás significa a nossa cruz. Ele carregou a nossa cruz nas costas. Ele foi crucificado na nossa cruz. Os nossos ferimentos sararam, mas feriram ele. Nós fomos curados pelo castigo que ele recebeu por conta dos nossos pecados. A cruz que ele levou eram os nossos pecados. Os nossos pecados, Jesus morreu por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus teve tanta misericórdia da gente, que mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Seu Filho sem pecado morreu por nós, assim como aqueles cordeirinhos morriam naquele sacrifício que eles faziam. Jesus foi sacrificado por nós, os nossos pecados, para que possamos conhecer a Deus verdadeiramente, para que quando morrermos, para quando Cristo voltar, possamos ir com Ele para a Canaã celestial, para viver com Deus no céu. Ele morreu por isso, foi por nós, os nossos pecados, nos libertar. E quantas vezes a gente não aumenta, a gente não põe mais peso na cruz de Cristo? Como eu falei, não só alimentando a carne, mas, por exemplo, voltando a pecados de estimação, voltando a fazer coisas que falamos para Deus que não iríamos mais fazer, mas por nossa vontade mesmo, porque a gente quis, cometemos de novo. Quantas vezes não fazemos isso também? Jesus também morreu por isso, para nos libertar disso, dessas coisas, desses pecados.
Jesus morreu para nos libertar da carne. O espírito já está pronto, mas a carne ainda não. Jesus morreu por nosso espírito, Espírito Santo que habita na gente. Jesus morreu por nós. Por nós. Por nós, eu me equivoquei, mas foi por nós. O Espírito Santo habita na gente. E é isso. Essa é a verdadeira história do Natal. É sobre comemorar a morte. É sobre comemorar o nascimento de Cristo Jesus, que Ele veio aqui por nós. Porque se Ele não tivesse nascido, ainda viveríamos na ira de Deus e estaríamos mortos para Deus. Mas não, Ele nos amou tanto, 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 que mandou o seu Filho único para todo aquele que crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus nos ama. Deus nos amou a esse ponto. Deus nos ama a esse ponto. Bom, pessoal, essa é a verdadeira história do Natal. Não tem nada a ver sobre a existência do Papai Noel, mas sim sobre a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo. Porque se Ele não tivesse nascido aqui, nós não estaríamos vivos. Nós não teríamos a vida eterna. Até porque é tudo sobre Ele, sobre Deus e Cristo Jesus. Nesse momento, eu quero finalizar com uma oração. Santo Pai amado Pai, obrigado por este momento aqui, meu Senhor, que tivemos sobre o aprendizado, meu Deus, do verdadeiro significado, da verdadeira história do Natal, meu Deus. Aprendemos que não tem nada a ver sobre Papai Noel, meu Deus, e sim sobre o teu sacrifício, o sacrifício de Cristo Jesus por nós, meu Deus. Muito obrigada pelo Senhor nos dar o privilégio de podermos estudarmos, refletirmos e aprendermos, meu Deus. Que possamos ensinar as outras pessoas que não sabem disso, que possamos sempre nos lembrar disso, meu Deus, do teu sacrifício por nós. Obrigada por estar aqui conosco. Continue conosco, meu Senhor, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, chegamos no último episódio e é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido e que vocês também possam ensinar sobre a verdadeira história do Natal. E é isso. Tchau!